Olá pessoal, estamos aqui na Corpo e Vida, estamos recebendo aqui Dr. Paulo Musi para mais um Musi Responde. E aí galera, hoje a gente tem a equipe para falar conosco e vai ser legal, porque diferente dos outros Musi Responde, além de responder a pergunta de vocês pela internet, a gente selecionou uma equipe de profissionais aqui da Corpo e Vida e vai ter bastante conteúdo para a gente discutir. Aproveitem! Eu sou a Michele Crisfep, representante aqui da Corpo e Vida Suplementos, e eu apresento agora os nossos convidados. Bom, nós temos aqui o nosso amigo Eduardo, ele é nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Nós estamos com o André, que também é nutricionista, especializado em nutrição esportiva. Nós temos o Fernando, que é educador físico e atleta. O Renato, que também é educador físico, personal, tem experiência como atleta e tem especialização também em musculação. E por último, o nosso amigo Douglas, que é educador físico e especialista em musculação. Time pesado, hein? Pesadíssimo, doutor. Se juntar o povo da sala, dá mais ou menos a massa do sol. Não é? Pequeno, galera pequena. Ninguém foi selecionar os caras na granja, foram bem na... Corpo e Vida com um time forte, né, de peso, realmente representando aí a nutrição esportiva, a musculação, o treinamento e, como não pode deixar de ser, um time de peso, teria que estar aqui o melhor deles, claro, Dr. Paulo Musi, para ajudar a gente aí com essas dicas interessantíssimas pra galera. Eu tô magrinho, então não vale. A gente tá vendo aqui, tá? No vídeo eu sei que parece maior, mas na verdade não parece, ele é. Bom, como que a gente vai começar? Vou pegar essa garrafinha, vou rodar aqui assim, quem cair manda. E aí, boa. Vamos? 1, 2 e já? Não, eu não vou não perguntar vale, pra mim. não vale. Isso não vai rolar, de novo. Aê, Edu. Eduardo. Bora, Manda. vamos lá. Vou tentar fazer algo que é um marcador importante, mas é uma coisa um pouco mais técnica, mas também é legal. Creatinoquinase, por exemplo. Legal, ótimo. É uma coisa que eu tenho uma prática, peço os exames para meus pacientes e tudo mais, e geralmente eu acabo vendo algumas diferenças e eu queria saber se realmente isso é importante, se isso diferencia o aumento de massa muscular ou se tem alguma coisa que é importante, se realmente faz, se ficar com o nível um pouco mais acima se faz mal, como funciona. Legal. Bom, então vamos começar a falar da creatinoquinase. Para a galera que está assistindo, creatinoquinase é uma enzima que se altera quando você faz atividade física intensa, né? O que ela faz no nosso corpo? A creatinoquinase ela transporta o fósforo que vai do ATP para a creatina, formando fosfocreatina no final da contração muscular. Sabendo disso, o que a gente faz? Quando avalia-se uma pessoa que faz atividade física, uma das coisas que você precisa ter noção é o quanto esse físico está sendo utilizado. Dessa forma, a gente pede, por exemplo, creatinoquinase para saber se essa intensidade de trabalho ela é suficiente, ou existe uma situação de recuperação, ou existe uma situação de aumento do estímulo da atividade física, ou até se essa pessoa é capaz de responder ao treinamento. Então, hoje a gente tem um monte de treinadores aqui, e por que também é legal para o treinador saber? Existe uma classe de pessoas, André, que, por exemplo, eles... a gente chama de non-responders. São caras que não vão ter o aumento de enzimas de acordo com a atividade física. E você, como nutricionista, o que precisa olhar isso? Precisa olhar para justamente ter essa ideia de saber reforçar o trabalho do treinador para ensinar o paciente, falar, olha, veja bem, você não está tendo efeito agora porque você ainda está treinando para você conseguir treinar, tá? Talvez, Edu, a coisa da prática clínica que é mais importante quando a gente vai olhar a CK é, a maioria dos pacientes, quando eles começam a treinar, quando isso se torna uma rotina de fato, a creatinoquinase ela tem valores basais que são dentro dos limites da normalidade, até 150, 160 unidades, tá? Quando você percebe que esse sujeito ele começa a ganhar um pouco mais de capacidade física, você vê um cara de 70, 80 quilos a fazer uma creatinoquinase mais ou menos de 400, 500, isso quando você tem pelo menos 3 dias de exercício antes dessa avaliação. Então, normalmente, o que você faz? Você pede esse exame pelo menos com 3 dias de exercício prévio, né? É o contrário do que normalmente na clínica as pessoas fazem. As pessoas falam o sujeito ficar sem atividade física, mas isso pra gente não interessa, porque você não quer saber como é que ele é em repouso, você quer saber ele como é em treinamento, tá? Dessa forma, para ele ser um avaliador confiável para você, ele precisa ter algumas condições. Então, você precisa ter 3 dias de treino, tá? Antes de pedir esse exame. Esse exame, você precisa ter o conhecimento do que o treinador está fazendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de multidisciplinaridade, não é que você vai empurrar o paciente. Então,
você chega no seu limite, legal, puta, isso daqui é o que eu consigo falar, isso que eu consigo fazer, não sei mais o que fazer, Douglas, resolve aqui pra mim, então passa essa bomba. Não é isso, né? Você não tá passando uma bomba pro cara do ponto de vista, você não tá passando uma responsabilidade que você não sabe resolver, não, você tá dividindo uma responsabilidade. Douglas, tá aqui o caso do fulano de tal, ele tá fazendo uma dieta tal, eu não tirei o carboidrato dele, ele tem uma creatina quinase baixa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adequar a capacidade física dele para ele conseguir fazer um treinamento decente. Como que eu comparo isso até para explicar para o paciente? Quando você vai falar um outro idioma, você precisa primeiro aprender o vocabulário dele, tá? Antes de você conseguir formar uma frase. Quando você vai fazer atividade física, você primeiro precisa condicionar o seu corpo para tolerar um treinamento. Da mesma forma que você aprende vocabulário e forma as frases, você ganha capacidade física e usa essa capacidade física numa situação específica de treinamento. Então, o que, por exemplo, Douglas e o Renato eles podem ver no dia a dia deles na sala de treino. Tá? Renato, que é especialista em musculação, talvez ele preste muita atenção nisso. Que tem gente que acha que não precisa de orientação e que vai falar, não, eu vou fazer o treino do Jay Cutler porque, eu vou ficar igual ao Jay Cutler. Se eu estiver fazendo o que ele faz, eu vou ser igual a ele. De certa forma, isso ele tende a ser verdade, mas em que situação? Quando o organismo que você está observando, ele é capaz de fazer aquele trabalho, e aquele trabalho sendo um trabalho que aquele organismo também tem capacidade de se adaptar e recuperar. Tá? Se não é trabalho jogado no lixo, é o cara que ele está fazendo exercício e está gastando tanta capacidade física que ele está desgastando o físico dele para treinar. Nessa situação, o que você começa a ver? Duas coisas muito importantes. Primeiro, se esse treino é um treino que vem do nada, então é aquele paciente que você tem que está querendo começar a atividade física, só que assim, ele tem aquela característica de fazer a sua dieta durante um tempo e depois ele para. Aí ele faz e depois ele para. Ou seja, ele tem um comportamento paroxístico de cumprir as metas que ele tem. E o treinamento também tem esse comportamento. Quando ele faz esses treinos do nada, a tendência é ele ter uma quantidade muito alta de CPK. Por quê? Porque pega um músculo despreparado, coloca um estímulo intenso e volumoso e esse músculo responde usando toda a capacidade dele que ele tem. E aí não é que a CPK é uma enzima que é liberada porque faz parte do metabolismo de estímulo muscular. Aí muito provavelmente nessas situações você tem um grau de modificação celular onde a fibra começa a ter uma alteração da permeabilidade da parede. E como é um estímulo que se torna uma injúria, ela começa a liberar grandes quantidades de CPK. E isso se torna um marcador de lesão. Agora, quando você tem uma situação onde você conhece o comportamento desse paciente, se você tem um treinador que está acompanhando junto com você o que você está fazendo, aí você pega e vira, Douglas, essa semana, vamos fazer o seguinte, vou fazer um carbo load, vou dar um pouquinho mais de carboidrato para ele, faz um microciclo de choque para a gente ver o que acontece. O que vai acontecer? Esse cara vai ter um aumento da CPK. Por quê? Você deu mais carboidrato, o Douglas foi lá, aproveitou, aumentou a quantidade de trabalho realizado, o que você espera que aconteça? Que a enzima responda e te fale, legal, o estímulo foi bom. Outras enzimas, Eduardo, você tem que pedir para você poder se apoiar. Por quê? Porque só a CPK, ela te dá uma ideia de intensidade, só que ela é um marcador de lesão também e pode te confundir. E pode confundir, por exemplo, se esse paciente ele tem uma gripe, vai no hospital, vai pedir uma CPK, sei lá por quê, se vem ela alterada, é capaz de querer internar o sujeito para fazer uma diálise nele, porque vão achar que ele está tendo uma falência renal, ou um infarto, ou alguma coisa do gênero. Diálise, né? Exatamente. São níveis muito mais altos, 30 mil, 50 mil, tá? Mas vai ter uma leitura errada. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma pedir a sequência de exames que estão relacionados com o estímulo da massa muscular. TGO, TGP, transaminases. Transaminases também são ligadas à parte muscular, diferente do que todo mundo acha que é só fígado. Não, se você faz transaminação num órgão, ele também trabalha com esse tipo de enzima, tá? O que acontece? Por que aumenta, por exemplo, o TGP? A TGP pega o ácido lático, ela trabalha na fase onde o ácido lático é transformado em piruvato. O que o músculo vai fazer? Síntese de proteína. Só que para fazer a síntese de proteína, ele tem que pegar esse piruvato, em vez de transformar em glicose e jogar no ciclo de Krebs, ele tem que juntar aquele NH3 que fica na glutamina, por isso que a gente usa glutamina, e transformar num negócio chamado alanina, que é um aminoácido transaminador.
pum, você tem síntese proteica. Então o que você vai invariavelmente encontrar nesse cara que o Douglas fez um microciclo de choque? Você vai encontrar um CPK alto e um TGP alto. TGO costuma mudar mais quando está relacionado ao metabolismo aeróbio, tá? DHL, desidrogenase lática, ela vai mudar mais quando você tem um treinamento de altíssima resistência anaeróbica. Então o Douglas ele coloca um SST, um FST7, ou então ele começa a trabalhar variáveis de intervalo sem diminuição na carga, fazendo o quê? Interrompendo o número de repetição. Ele mantém carga, tira tempo e tenta manter e tenta trabalhar na repetição. O estímulo anaeróbico dele é gigantesco. O que vai acontecer? Grandes quantidades de ácido lático. Principalmente que você vai estar falando de um volume de treino, 25, 30 minutos, não dá para passar disso quando você trabalha esse tipo de coisa, tá? E isso você vai ter a leitura no consultório, mas o mais legal é que você construa, consulta a consulta, o comportamento desse cara. Tendo o seu treinador, seu profissional de educação física que está fazendo esse acompanhamento para você, fica fácil dele relacionar para você. Esse período, eu trabalhei com ele, a gente fez um microciclo ordinário. Olha, eu senti que ele estava mais cansado, ele aumentou o trabalho, porque a gente lida pouco com atleta, muito com pessoas, entre aspas, comuns, né? Eu tive que fazer um microciclo regenerador para ele, por quê? Porque ele estava numa situação de trabalho que ele estava dormindo 4 horas por dia, ou 4 horas por noite, né? Então a resposta é tal. E aí você consegue relacionar exatamente o que está acontecendo. Seu trabalho fica mais fácil. Se existir a interação de um terceiro profissional, você sabe dizer exatamente o que você fez, por que você fez e que resultado você conseguiu. Lembrando que exercício ainda não é uma coisa acessível para todo mundo, né? Isso não é uma matéria que as pessoas elas pegam e falam, vamos ver o que acontece com o cara que faz musculação. Apesar do fenômeno que o fitness representa, né? Mas você tem condição de ensinar um provável colega que entre nesse esquema, às vezes para resolver no hospital uma gripe, um resfriado, uma dor de barriga ou qualquer coisa desse gênero e dar o panorama do que acontece. Te ajudei? Perfeito. Bom. Muito mais do que eu imaginei. Imagina, que bom. Fico feliz. Aproveitando o gancho aí de falar desses trabalhos, fazer uma pergunta referente à dieta. Manda. Tá, dentro da dieta cetogênica. Tá. Por quanto tempo fazer aquela reposição com carboidrato ou não, entendeu? E se pode usar de repente, que a gente estava conversando até com a Michelle, bacon, queijo gordo, esse tipo de gordura mais pesada, usar ou não? Ó, da parte técnica, por que a gente usa dieta cetogênica? Tem 3 situações onde a gente usa, tá, no consultório a dieta cetogênica. Primeira situação, quando você tem alguma alteração muito aberrante do comportamento da liberação de insulina de um paciente. Você está acostumado a atendê-lo, ele tem uma insulina de 3 a 4 com uma resistência periférica de até 1, ou seja, ele produz exatamente o que ele precisa. Vamos supor que, coisa simples do dia a dia, tá? Ele tenha tido, ele foi passear de skate no final de semana, levou um tombo, se machucou, e ele foi no pronto-socorro, e no pronto-socorro deram para ele uma injeção de corticoide, tá? Uma das coisas que esse corticoide faz é explodir a dose da insulina dele. Foi com uma insulina de 16. Ou seja, até se ele cheirar carboidrato, o bicho vai ganhar gordura, tá? O que você faz? Pode fazer uma dieta cetogênica inicial para conseguir compensar essa situação. Segunda situação, quando você tem alguma condição psiquiátrica envolvida. Hoje os trabalhos relacionados à alimentação cetogênica, eles estão muito ligados à parte psíquica. Por quê? Porque tem se demonstrado cada vez mais e tem se formado um corpo de evidência muito robusto de que o controle cetogênico ele faz com que doenças psiquiátricas como transtorno bipolar, depressão, situações de mania, onde o sujeito fica mais acelerado, mais eufórico, você consegue fazer o ajuste com o uso de dietas cetogênicas, tá? Por que isso? Lembra que o cérebro ele é dependente absolutamente de glicose. Ele é tão dependente disso que ele tem uma célula específica para cuidar desse negócio, a célula da glia, que vai captar a glicose da circulação sanguínea e jogar para o astrócito, que é a célula que pensa, tá? Quando você baixa a quantidade de glicose na circulação, você tem um cérebro que começa a funcionar um pouquinho mais devagar.
E esse pouquinho mais devagar é o suficiente para você ter que fazer uma remodelação ou aproveitar da sua plasticidade neurológica para conseguir ajustar a função do seu cérebro. E nisso, essa pessoa começa a diminuir um pouco esses sintomas. Muito suficientemente para a medicação, que já não era mais eficiente, poder ajustar o controle. Durante muito tempo, Edu, a gente tinha no consultório uma taxa de 1 a 2% dos nossos pacientes psiquiátricos que eram enviados para lá para o nosso nutricionista poder fazer esse ajuste, aplicar uma técnica de dieta cetogênica para o paciente melhorar. O que normalmente as pessoas não sabiam? Elas imaginavam que o paciente ele ia emagrecer e emagrecendo ele ia melhorar metabolicamente. Na realidade, não. O que acontecia? A maioria dos remédios psiquiátricos, eles promovem ganho de peso. Tá? Por que ele não é que o remédio engorda, é que o remédio modifica o comportamento da pessoa, que faz ela ter binge, faz ela ter compulsões alimentares, troca o paladar dela e ela acaba arrumando para um padrão alimentar que é um padrão mais patológico. E aí é onde entra o nutricionista, criar uma estratégia para que você consiga resolver isso. Pois bem, as pessoas vinham para emagrecer, na realidade elas estavam tratando mais o problema psiquiátrico delas do que qualquer outra coisa. E resolvendo, funcionando como se fosse uma terapia fundamental, porém adjuvante naquela situação, a gente conseguia normalizar um pouco mais com a medicação o quadro psíquico. Terceira situação da dieta cetogênica, quando você quer fazer uma depressão da sua massa de carboidrato. Daí, o que eu te aconselho a fazer? É o mesmo processo que a gente faz no preparo de um atleta quando ele vai competir. Você vai fazer a depressão de glicogênio dele. Muito provavelmente, essa fase é uma fase de pré-competição. Como que a gente lida com a fase de pré-competição? Bom, o que caracteriza o off-season? Off-season é a fase que você vai ganhar capacidade física com o atleta, portanto a dieta segue o treino. Então você vai admitir que esse cara ele tem um percentual de gordura maior, mas não é muito maior, 11%, máximo 12% quando você faz o cálculo para 4 dobras, tá? Mais que isso já fica difícil porque você começa a ver alteração de insulina. Nessa situação, então, quando você vai fazer a depressão desse sujeito, qual que é o teu amigo mais fiel, que vai te dar a proporção mais legal? A balança. Por quê? Quanto você consegue tirar de peso de um sujeito se você depletar o glicogênio dele? A mais ou menos de 6 a 10% da massa magra. Se você tem uma pessoa que tem 10% de massa magra, pesa 100 quilos, ela tem 90 quilos. Você tem que calcular que entre 6 e 10% de 90 é o que você vai conseguir tirar de glicogênio. Então você vai pesar essa pessoa. Então você entra com a dieta cetogênica e começa a fazer suas aferições, tá? E na dieta isso é muito poderoso. A gente muda o físico de um atleta de competição em questão de horas. Dependendo do que o sujeito comeu antes, ou dependendo do físico que ele apresenta para você, você muda a alimentação dele, em 6 horas ele está com um físico completamente diferente, tá? Às vezes é a diferença entre um quinto e um primeiro lugar até. Pois bem, quando você checar na balança e ver que ele bateu alguma coisa entre 6 e 10% de perda desse peso de massa magra, é hora de você começar a lidar com cuidado. O treinamento, o que a gente recomenda? Que você trabalhe ou um microciclo regenerativo ou então no máximo um regular. Não dá para você trabalhar ordinário, acaba dando de estímulo demais. Aí eu vou te lembrar do que eram os princípios de adaptação. Então você tem um estímulo muito fraco, você não tem resposta. Você tem um estímulo médio, você tem uma excitação. Você tem um estímulo forte, você tem uma adaptação. Mas se você tem um estímulo muito forte, você tem uma exaustão. Quando você transporta isso para os princípios de adaptação de Seeley de 1960, o que você consegue? Você consegue entender que o estímulo varia a força de acordo com o ambiente. Quem que é o ambiente para você, professor? É a dieta. Então se o André muda a dieta e te liga, Douglas, mudei a dieta. Tirei 20% do carboidrato, tirei 40% do carboidrato. Você já entende que aquele treino você vai ter que trabalhar alguma coisa no volume, né? A gente sempre trabalha com treino intenso para garantir que a sinalização seja eficiente, tá? Então a escolha normalmente é que a gente trabalhe com volume. Mas tudo bem, chegou em 6% do peso perdido. É a hora de você tirar um pouquinho do pé e começar a observar como é que vai ser o comportamento daquele físico. Se esse peso ele estancar, é hora de você começar a devolver o carboidrato porque você já fez a depressão total, tá? Se esse peso ele continuar caindo no mesmo ritmo que ele vem caindo,
é a hora de você manter mais um pouquinho e continuar observando, porque você tem uma margem de erro de 4%. Agora, o que acontece se você pegar e insistir nessa perda depois que você deu essa estabilizadinha, tá? É justamente você observar uma perda grande. O que é essa perda grande? O que você está enxergando? A célula muscular, ela é basicamente líquido dentro dela, né? Então é um cilindro bonitinho, cheio de líquido, tá? Quando você pega ela cheia de carboidrato, ela está inchada, gordinha, bonita. Você faz a depressão, ela vai voltando para o tamanho normal. E aí o que você está vendo? É aquele músculo que o sujeito estava com a pele fininha, só que aí o que acontece? Você vê a pele fina, mas você não vê contorno muscular. O cara é uma maçaroca de músculo. Como você está tirando o glicogênio, essa quantidade de peso, se você for fazendo um pilicômetro, se você for fazendo uma bioimpedância, ela vai ser apontada como músculo. Aí você vai falar, pô, mas eu estou perdendo músculo, eu estou ficando mais definido, meu físico está melhorando a qualidade. Sim, você está aumentando sua densidade. Você está jogando o líquido fora e deixando só o que é matéria sólida. Só que de um determinado momento para frente, a sua célula que atingiu o redondinho bonitinho, ela faz isso daqui, ó. Aí acabou. Aí você entrou num processo de depressão, você está jogando massa muscular fora. O que acontece então visualmente? Essa pessoa que atingiu uma densidade bacana, um hardness legal, ela murcha, flaf, e fica flat. E você não consegue encher de jeito nenhum. Você joga líquido, joga carboidrato, não enche, não enche, não enche. O que é muito comum acontecer? Quando que isso acontece? Com o uso de diurético. Por isso que eu falo, não usa diurético, não se mete a mexer com isso. O diurético, ele joga a situação de cheio para flat assim, ó, questão de 6, 8 horas. E como o diurético é uma droga que altera a reabsorção de sódio ou que modifica a função do túbulo renal, você não consegue controlar quando você está mais perdendo. Então você vai jogar carboidrato, você vai jogar líquido, só que o diurético vai continuar jogando o líquido fora. Qual que é a tendência, então? É aquilo que você vê depois das competições dos atletas que usam diurético, que eles te ligam desesperados. Cara, eu fiz um rebote, que não sei o quê. O que aconteceu? Ele jogou aquele carboidrato, estocou. O diurético parou de fazer função. O que aconteceu com a água? O cara inunda, aí fica com aquele tornozelo parecendo uma pata de elefante. Eu ia falar um palavrão, mas não posso. Faz um pi depois, cagada monstra, tá? Você fala, Isso daí é justamente por causa dessa situação. A gente compara o preparo de um atleta com um avião. Quando ele está na fase de treinamento, ele está a 900 km por hora, 30 mil pés de altitude. Só que quando ele vai pousar, ele está a 150 km por hora, a alguns metros. Quando ele está a 30 mil pés, a 900 por hora, se ele subir 100 metros, descer 100 metros, nada muda. Desce 100 metros aqui. O que a gente faz então? A fase final de preparação do atleta, onde a gente discute esses metabolismos de água, é a fase onde a gente entende que o seu avião pousando, ele tem que tocar gentilmente no solo. O atleta ele tem que subir no palco se sentindo bem, passando bem, com condição, não está se desmontando, se desmaiando, tá? E uma boa preparação, ela prevê isso. Ela faz com que você tenha controle em absolutamente todas as etapas, inclusive no dia da competição, para que você não tenha esse tipo de problema. Viajamos um pouco, mas... Ótimo. Beleza. Ótima viagem. Que bom, por favor. Manda. Eu posso aproveitar agora, nesse mesmo assunto. Eu competi esse ano, uns 3 campeonatos, e no último eu tive um rebote de 4 dias, 12 quilos. Você ganhou? Muito, mas eu fiquei muito mal. No primeiro dia eu comi tudo que eu queria, só que no segundo eu fui aumentando aos poucos a água. Só que mesmo assim bateu 12 quilos, de 85 eu fui para 97 quilos. Aí eu queria saber o que era o mais certo depois que você compete, como que se alimentar depois de uma competição, se é legal parar de treinar uma semana, se é bom treinar. Olha só, o que a gente tem que pensar na realidade, Renato, é assim, é a estratégia que a gente usa para chegar nessa competição. Vamos supor que foi tudo legal, só que você desidratou, chegou, subiu, competiu, ganhou? Ganhei. Boa, parabéns, valeu a pena, então vamos lá. Ganhou, agora vou aproveitar, tá? Até do ponto de vista psíquico, eu acho que você tem que ter sua refeição de trash, tá? Faz um cheat meal. E por que eu acho que você tem que ter em relação à parte fisiológica? A fase final de preparação é uma fase de muita restrição na maioria dos atletas, tá?
Só que você tem uma tireoide. Sua tireoide ela tem uma capacidade de transformação, aliás, de produção de T4. Só que a tireoide ela produz 98, 99% T4, muito pouquinho T3. Isso faz com que quem determine a sua velocidade metabólica seja a quantidade de uma enzima chamada deiodidase que fica na periferia. Só que se a gente tivesse só um tipo de deiodidase, seria excelente, a gente tem 3. E dentre elas, a gente tem uma que é a deiodidase tipo 2, que transforma o T4 em T3 reverso, que é o T3 da hibernação. O que acontece quando você tira carboidrato ou tira caloria? Você continua eutireoide, só que a quantidade de T3 reverso começa a subir progressivamente. Isso é importante para vocês dois, tá? Vocês vão ver que quando o paciente chega de outro profissional de vocês fazendo uma dieta restritiva, ele volta e meia chega com um T3 reverso na altura. E aí o que você vai fazer? Você vai restringir mais a dieta? Porque o que ele vai contar para vocês é assim, eu estou seguindo a dieta, eu quase estou comendo nada e estou engordando. É hora de você jogar caloria, não tem jeito. Essas fases que a gente chama de fases de transição, elas existem e a gente tem que respeitar o físico de cada um. É a hora que você vai falar assim, ó, agora você vai comer normal, quando você voltar ao normal a gente vai começar o trabalho. Por quê? Você tem que voltar ao funcionamento normal da tireoide desse sujeito e aí sim você começa o trabalho paulatinamente para que aquele corpo ele consiga responder isso. Não é só a tireoide. Se você pega um paciente, por exemplo, fazendo zero carbo há muito tempo, existe um aumento fisiológico de prolactina e quando existe esse aumento de prolactina, existe uma queda de testosterona, que é péssimo. Por quê? A testosterona, na realidade, ela não faz você ganhar músculo, ela faz você não perder. Por quê? Qual é o funcionamento dela? Ela não é um bom anabólico. Ela é um anabólico de 1 para androgênico. Para você dar uma dose para ela ser anabólica, teria que ser um caminhão de testosterona. Só que aí você incha que nem um sapo. Então, o que a gente espera? A gente espera que a função dela seja aquilo que a gente conhece. A testosterona volta ao normal, ela inibe a secreção da miostatina, desbloqueia a via metabólica do AKT e aí você tem o AKT funcionando. O que o AKT faz? Permite que exista estímulo na fenda muscular, migração de mionúcleo e hipertrofia. Tá? Mesmo que o paciente aumente de peso... Você tem que falar para ele, calma, você vai dar uma inchada, depois você vai voltar. E por essa restrição também calórica, a grelina também abaixa. Aí são alterações que você tem na realidade da apetite paladar. Mas aí é mais difícil pelo seguinte, André. Você está mexendo com leptina e grelina que funcionam mais ou menos paralelamente, tá? Só que além disso, você tem outras coisas. Você tem que saber, por exemplo, se o seu atleta ele usou alguma medicação. Se ele usou, por exemplo, um anastrozol da vida, que é um inibidor de aromatase, ele tem alteração no negócio chamado núcleo arqueado. O núcleo arqueado ele funciona no seu cérebro ajustando tanto o seu paladar quanto a sua velocidade de queima metabólica. O que acontece quando você tira o estradiol? O cara não consegue fazer dieta de jeito nenhum. É por isso que o nutricionista ele tem que trabalhar com o médico, ele tem que pedir exame, porque nisso você sabe o que você está fazendo? Você está dando dieta de olho vendado, é como você dirigir no trânsito de São Paulo sem olhar. O cara não vai seguir nada. Esse mecanismo de adaptação, Renata, é mais ou menos que passa com você, mas com você é mais rápido. O que a gente costuma fazer? Primeira coisa é te hidratar, tá? E aí a alimentação, essa tem que ser devagar. Quando a gente olha a escala da modificação corpórea de um paciente, existe uma progressão. Quando você fala de alterações que vão de horas a dias, você está falando de água. Quando você fala de alterações que vão de dias até 3 semanas, ou pelo menos 3 semanas, você está falando de gordura. Acima de 8 semanas, aí você está falando de massa muscular. Miofibrilar, você está falando acima de 3 meses, para fazer alguma diferença, tá? Do mesmo jeito que você tira a alimentação devagar, você recoloca a alimentação devagar. Você fala, pô, Paulo, mas você está falando para mim que a alimentação tem que voltar devagar, mas eu faço um cheat meal. O cheat meal você não faz para o teu corpo recuperar, você faz para sua tireoide voltar. Você faz para tua cabeça ficar boa. Então é interessante fazer isso mesmo. Eu acho. Variando de caso a caso, mas eu acho interessante a primeira refeição ser uma refeição livre. Tá? Por quê? Você volta à sua velocidade metabólica determinada pela tireoide e você cumpre o papel de ajuste da sua fome. Só que a dica é, deixa essa refeição para a última refeição do dia. Porque quando você faz um cheat meal no começo ou no meio do dia, as próximas você não consegue comer direito. Esquece. Tá? Tá aí você que competiu, que você sabe como é que é. Você sentiu isso na pele. Tá? Então fez o cheat meal. Beleza, vamos começar o dia seguinte.
Você sai de uma dieta hipocalórica, então a gente faz o rumo ao contrário. Começa com ela cetogênica, no segundo dia aí você vai recolocando carboidrato e coloca devagar. O primeiro dia de carboidrato, você usa 1 grama de carbo para cada quilograma de peso corporal. Segundo dia, 2. No terceiro, dependendo de como tiver o seu peso, você usa 3. Água, abundância. Quanto que a gente dá de água para um atleta nessas condições? Você dá acima de 50 ml por quilograma de peso corporal. Que um cara de 100 kg vai tomar pelo menos 500 ml. 500, pelo menos 5.000 ml, 5 litros. Né? A água tem que ser abundante, é ela que faz tudo funcionar. Se você dá tudo de uma vez, pum, o teu corpo ele reconhece o estímulo que você criou para subir com aquele físico como se fosse uma injúria. Ele vai se defender a qualquer custo. Então, que a tendência é que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela quantidade de nutriente toda, transformar num zaralho e tentar guardar tudo que ele pode. Água, nutriente, gordura, e aí, puf, você vai inchar. E vai ainda atrapalhar o seu corpo para ele fazer o funcionamento dele normal. Porque aí com a insulina muito alta, tudo começa a funcionar muito errado. Por que muito errado? A gente chama de eixo 2. Pâncreas, suprarrenal e tireoide. Essas glândulas, elas tentam se equilibrar. Tanto que quando você vê um cara com hipotireoidismo, normalmente o cortisol dele está na altura. A gente está falando de um cortisol sérico de 35, 40, tá? Se você, por alguma razão, sobe abruptamente sua insulina, o que acontece com as outras glândulas? Blá, 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 blá. Diminui a sua função, porque você já tem uma dominando as outras, né? Então é basicamente esse o cuidado. É que o engraçado é que foi domingo. Na segunda eu comi muita tranqueira e você olha, parece que você está muito melhor do que no campeonato. Mas aí no terceiro dia já começa a embaçar e no quarto dia já era, já reteu tudo, as canelas ficam grossas. Né? Mas aí é a sua experiência, a sua segurança. Porque aí você vai começar a entender como é que funciona para você essa questão da velocidade metabólica. Qual é a tendência? O próximo campeonato, em vez de você deixar a volume calórico para você fazer depois, você começa a fazer antes. Quando você está numa velocidade metabólica boa, Renato, o que você faz? Você joga energia, o teu corpo faz você secar mais ainda. Sabe quem funcionava assim? O Júlio Balestrin. Ele ia diminuindo a quantidade de alimento perto da competição, e aí o que ele fazia? Ele fazia uma outra estratégia que fazia com que ele tivesse um aumento de velocidade metabólica. Só que quando ele jogava, por exemplo, energia, o que o peso dele fazia? Em vez de subir, caía. Num Arnold que ele ganhou, ele comeu um prato de macarrão à bolonhesa e ele perdeu 2 quilos. Fala isso na internet, o cara fala assim, nossa, eu vou comer macarrão à bolonhesa, vou secar pra caramba. Não é bem assim, é condicional. E isso que é o difícil quando você olha de alimentação. Quando você olha para a alimentação não é absoluta. Isso daqui não são tantas calorias. Isso depende. Dependendo da situação que a pessoa se apresenta, ela vai usar isso daqui, vai secar, vai ganhar músculo. Dependendo da situação que ela se apresenta, ela vai engordar. E dependendo da situação que apresenta, não vai mudar absolutamente nada. É essa relatividade que o nutricionista que lida com a parte esportiva, ele começa a ficar habituado. Por quê? Porque quando você trabalha um cara que simplesmente precisa se alimentar, você só está dando nutriente para esse cara sobreviver. Com alguma qualidade de vida, interação social, alguma coisa que faça sentido diante do tipo de vida que ele tenha. Quando você fala de nutrição esportiva, a coisa é diferente. Você está lidando com sinalização. Então isso daqui não é mais proteína, coisa construtora. Se você der meio grama por quilograma de peso corporal isso daqui antes do treino, você está modulando a produção de miostatina. Se você der 1 hora, 3 horas e 5 horas depois do treino, você está modulando os processos de fosfolarização. E aí o que você está vendo? Aumento de síntese de proteína, porque você está ativando os sistemas de síntese. Então isso é outro valor. Isso para o cara que lida com esportivo, isso é um sinalizador. Isso não é um nutriente. É um pouco diferente. Então aí no caso seria sempre respeitar a individualidade biológica junto com o nutrient time que você falou. O nutrient time é super importante. Pelo menos o que a gente vê até hoje, apesar de você ver uma série de condutas diferentes e pessoas tentando falar o contrário, não, porque essa história de comer em 3 horas é besteira. Sabe, André, na minha experiência, eu nunca conheci um atleta que fizesse 2 refeições por dia e ganhasse qualquer coisa. Ganha peso, né? Fora isso, né? Aí você vai falar, jura que você é atleta, né? Cá entre nós, se o cara precisa falar que ele é culturista, tem alguma coisa errada, né, brother? Não precisa, você tem o físico que fala por você.
né? Você anda com esse karma o dia inteiro, né? Exatamente, pô, não dá. E assim, a gente vê duas coisas hoje, né, que meio que norteiam o que a gente fala de nutrição esportiva, que é tanto Pulse Fit quanto Nutrient Timing. Quem fala do Nutrient Timing e do Pulse Fit de uma forma muito elegante, Louise Burke, que é a aluna do cara que provavelmente orientou a maior parte do conhecimento que você teve na graduação, que é Stuart Phillips, que foi o cara que em 2004 fez o trabalho falando que você não podia consumir mais de 15% do VET de proteína, que você ia morrer, né? Ele teve que engolir uma professora doutora inteligentíssima que falou, olha, não é bem assim, porque quando você lida com pessoa que faz atividade física resistida, a coisa é um pouquinho diferente, tá? Tem alguns caras que você pode olhar e que você vai gostar muito do trabalho deles. Em ordem, os caras que eu mais gosto. Van Loon, Alan Hayes, Paul Cribbs e Louise Burke. Esses quatro, eles têm um trabalho muito robusto ao redor disso daí e assim, é muito confiável. Por quê? Porque são trabalhos que você vê que a metodologia é uma metodologia muito blindada, você não vê falha. E a publicação também, os lugares que eles publicam são locais de grande impacto. Então você pode confiar, não é aquele trabalho da Malásia que fez com leite de cabra ou leite de rato espanhol e aí, olha, o leite do rato espanhol faz mal, então gente, não dá, né? E hoje vocês sabem que também a internet está cheio disso, né? De cara que, né, ó, veja bem, leite, ó, bate com ovo e toma. Não é assim, né? Não menospreza o nosso trampo, né, meu? Não é fácil assim. E isso daí, se você me perguntar, na minha opinião, esses caras que não saem da cadeira, eles são tão ruins quanto o sujeito que ele se fala que é profissional do esporte e só sabe fazer dieta de frango e batata doce. Olha, 200 gramas de frango, 100 gramas de batata doce, 5 vezes por dia e beleza, nutrição esportiva. É uhul! Porra, velho. Mas tá faltando alguma coisa. Suplemento para ser nutrição esportiva. Dá whey. Não, nutricionista esportivo. É do mesmo jeito que tem aquele nutricionista funcional. Pois chia é nutricionista funcional. Né? Você fez o cara cagou. Faz um pi depois. Só isso que você fez. Entendeu? Então, a gente tem o nosso trabalho muito restrito, né? As pessoas elas tentam afunilar o conhecimento para que aquilo fique fácil para o sujeito absorver. É difícil, cara. Não tem jeito. Enquanto o pessoal não assumir que é difícil, sempre vai ter esse tipo de informação. E aí cai uma outra coisa. Nós todos aqui somos profissionais da área de saúde, tá? Se vocês notarem, os nossos conselhos, eles tentam blindar para que não existam exageros quando fala de mídia. Só que hoje isso está muito complicado, porque se a gente se cala, são as pessoas que não têm o conhecimento, porque elas também não têm a responsabilidade de oferecer esse conhecimento de uma forma adequada, que vão falar no nosso lugar. Você deixaria uma pessoa que não tem formação nenhuma ser o seu porta-voz para falar do seu trabalho? Cara, se a gente parar para pensar, até o paciente que a gente atende, dependendo do que ele fala do nosso trabalho, que ele não entende, em vez dele falar bem da gente, ele está queimando nosso filme, porque ele não consegue entender o que a gente faz. Então não dá para tirar o profissional. Isso é uma nova linguagem de comunicação, isso é característica do século XXI, a gente está passando por essa fase e se não houver uma adequação, daqui a pouco todo mundo vai falar de nutrição, treinamento, medicina, menos os profissionais que estão envolvidos nisso. E é esse que é um limbo perigoso da gente fazer. Claro, tem um jeito bacana de fazer, tem um jeito ruim de se fazer. Mas eu acho que todos nós temos bom senso, né, e sabemos olhar um e outro. E se a gente ainda não conseguiu, logo a gente vai desenvolver isso. Por quê? Porque o exemplo que a gente tem é muito grande, né? Então, inevitavelmente, isso vai aparecer pra gente. O que mais que nós vamos falar hoje? Doutor, e sobre Fala, doutora. jejum intermitente, que tem vários atletas que estão adeptos a esse jejum. Pô, Michele, sabe que jejum intermitente não é novidade nenhuma, né? Sim, mas assim, na nossa área ninguém Então. né? A gente sabia que tinha que comer 3 horas e todo mundo fazia isso. De repente. Sai da graduação assim, meu, se você não comer de 3 horas, você vai morrer, você vai ficar gordo, você vai ter doença, seu rim vai explodir. Sua cara vai virar o Bozo. Mais ou menos, você vai ter 40 anos, parecer que tem 90. É mais ou menos isso.
Então, isso daí na realidade é uma antiga novidade, Michele. Os primeiros trabalhos de jejum intermitente, eles são de 1913. Se você consultar o New England Journal of Medicine, você vai ver. O primeiro trabalho era de um cara que era um endócrino, um diabetologista. Você tinha uma insulina muito ruim naquela época e aí o que acontecia? Esse paciente, ele tinha fome, comia, alterava a glicemia. Ele ia lá, tomava insulina, dava mais fome, ele comia mais. Aí ele tomava mais insulina porque subia a glicemia de novo. Só que se ele tomava insulina de novo, dava mais fome ainda. Aí ele comia mais, aí subia a glicemia, ele tomava mais insulina. E ele entrava num ciclo vicioso de ganho de gordura, porque ele aumentava progressivamente o uso de insulina para se manter numa situação de normoglicemia, tá? O que esse sujeito propôs em 1913? Sabemos que o jejum é um grande estímulo para que você ajuste determinados metabolismos do nosso corpo, inclusive o metabolismo de glicose, tá? E aí o que ele fez? Falei, bom, se esse cara não controla a alimentação, eu vou dar uma janela de alimentação para ele que varia de 8 a 6 horas. Nessa janela de 8 a 6 horas, ele não vai conseguir comer para se arrebentar, porque ele vai ter saciedade. Então ele vai comer pra caramba na primeira refeição. Quantas refeições ele vai conseguir fazer em 8 horas? 3, dependendo do tamanho. Se conseguir fazer 3, tá? Qual que é o paradigma do nutricionista clínico quando ele encontra uma pessoa que não fraciona a refeição? Quantas refeições esse cara faz por dia? 1 ou 2. Só que o problema é que o tempo de intervalo que ele dá não é suficiente para caracterizar as alterações do jejum. Ele cria um estímulo injurioso que é o quê? Está faltando energia, guarde. Aí a refeição seguinte que ele consome, o que ele consome vai direto para a reserva. O jejum não. O jejum são 16 horas, 18 horas sem comer. O que ele faz de fato? Ele joga a sua insulina no pé. E aí o que acontece? Você consegue, através do jejum intermitente, uma situação onde essa insulina baixa, ele diminui a fome da pessoa, melhora a resistência periférica à insulina, resolve alguns parâmetros de glicemia de jejum, de controle glicêmico, por exemplo, um negócio chamado HbA1c, a hemoglobina glicosilada, e aí você consegue uma condição de controle desse diabetes, ou conseguia naquela época, com os recursos que eram limitados, um controle um pouco mais eficiente. É mais fácil para o paciente não comer do que comer aquilo que ele tem que comer. Mas, por exemplo, depois dessas 16 horas em jejum, aí a pessoa vai fazer a sua primeira refeição e vai comer nada que ela comer vai interferir em algo. Então, isso também é de pessoa a pessoa, varia. De quem você está falando? Você está falando de um cara que tem 16% de gordura, 14% de gordura, 11% de gordura. Aí é a sua habilidade profissional, tá? Mas o que vai fazer com que você indique ou não o jejum intermitente? Níveis altos de insulina. Por que você tem essa mudança na aparência tão drasticamente? Insulina, Michele, ela carrega o sódio com muita facilidade. Enquanto você lava ela do seu corpo, o sódio vai junto. O que acontece com o sujeito? Ele murcha. Quando ele murcha, outras coisas acontecem, que também estão associadas a essa conduta de jejum intermitente, como, por exemplo, a diminuição da pressão arterial. Lógico, você muda o seu volume de líquido corrente, você vai ter diminuição da sua pressão. Não é que você fez uma melhora metabólica, você fez um ajuste fisiológico. Se você mantiver esse ajuste fisiológico, essa pressão normal, essa situação glicêmica normal se mantém. Se você mudar por qualquer razão, isso daí se altera. A escolha dos nutrientes na janela de alimentação, ela obedece uma outra situação, tá? Se você tiver que dar muito nutriente nessa fase, a intenção é que você dê alimentos que tenham uma rápida absorção. Carboidratos um pouco mais simples, proteínas de mais fácil absorção. Agora, se você espera que essa pessoa faça 2 ou 3 refeições mesmo, é porque você sabe que por mais que essa pessoa consiga comer numa refeição, ela nunca vai conseguir comer o que ela comeria em 6 ou 7. Não vai. Então você está colocando ela numa dieta hipocalórica de uma forma diferente do que o normal, tá? E você vai ter essa correção. O que a molecada não entendeu e saiu fazendo jejum intermitente e a torta direito, tá? Ela começou a ver o pessoal com físico muito trabalhado. Para que a gente usa jejum intermitente na prática? Para evitar, por exemplo, o uso de diurético. Você usa diurético para jogar água fora? Vamos jogar insulina fora. Aí você joga a água do mesmo jeito, sem precisar usar droga mesmo. Fica um físico limpo, um físico saudável. E o jejum é uma coisa tolerável, principalmente quando você olha para um atleta. Claro que você tem que olhar para uma pessoa que tem
algum transtorno, um diabetes, por exemplo, com muito mais cuidado. Mas se falar de um atleta, ele tolera fazer isso, tolera muito mais do que usar uma medicação que vai depletar a massa de água, tá? E esse pessoal muito trabalhado era um pessoal que estava numa rotina alimentar onde o carboidrato é fundamental. Sem carboidrato você não faz hipertrofia, você não sustenta volume de treino, você não faz recuperação, quem dirá adaptação se você não se recupera, tá? E na fase final, o que eles faziam? Para jogar essa água fora, jejum intermitente. Então não é que o jejum intermitente trabalhava para o físico do sujeito ficar diferenciado. O físico já era diferenciado, só que era um físico que vivia com uma quantidade de água maior, porque ele tinha taxas de insulina maiores e por causa disso quantidades de sódio maiores. E que você só mostrava, tirava a insulina, tirava, portanto, o sal, a água ia embora e você observava aquele físico. Agora, não é uma dieta para um cara que tem um físico trabalhado viver, tá? É uma dieta para você obter determinados resultados que são estéticos, mas são passageiros, né? Você pode optar para algum tipo de paciente? Pode. Vai da confiança que o paciente tem em você, vai do quanto você acha que ele vai conseguir seguir isso, tá? E pacientes de difícil manejo de dieta, ou então porque tem uma logística alimentar que é complicadíssima. Ah, eu como principalmente à noite, durante o dia eu não tenho tempo, porque eu sou executivo, não sei o que, papapá. Tudo bem, tentou fazer a readequação de dieta, já está há 6 meses e não consegue, em vez de você entrar com uma droga anorexígena, eu prefiro você entrar com um recurso fisiológico, você entrar com jejum intermitente, por exemplo, para falar, então tudo bem, você vai comer às 8 horas, das 14 até as 22. Pronto. E se esse paciente sentir disposição para nesse intervalo de manhã, tem gente que se sente muito bem, quiser executar um aeróbio, ele realmente vai ter só a perda de gordura? Não, se ele executar em nível de treinamento, ele vai ter espoliação da massa muscular. O ideal seria que você colocasse o exercício dentro da janela de alimentação. Ah, tá. Esquece esse aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum é outra coisa. O aeróbio em jejum, aí a gente já está falando de uma outra pesquisadora, Karen Proin, tá? Que ela falou o seguinte, bom, vamos estudar essa coisa do jejum e do exercício, como que funciona? O primeiro teste que ela fez, ela pegou pacientes que estavam numa situação de treinabilidade e colocou o treino delas em jejum, destruiu massa muscular. Então ela partiu do ponto assim, legal, para quem está treinando, treinar em jejum é ruim. Agora, será que o jejum ele pode funcionar sendo ajudado de alguma forma pelo exercício físico para que você tenha uma modificação metabólica? O que ela propôs então? Que um grupo de pessoas fizesse um exercício aeróbio de baixa intensidade, até 60% da sua capacidade de consumo de oxigênio, durante 30 minutos a 2 horas. O que ela notou? Ela notou que esse pessoal emagreceu. Mas por que esse pessoal emagreceu? Porque teve aquele alavancamento calórico de manhã em jejum e isso funcionou como um overstress? Não, não foi isso. Quando você faz musculação do seu braço, você faz o que, Carlão? Você põe um peso que o seu músculo não suporta. O seu músculo entende isso como uma informação tensional parcialmente metabólica e ajusta a estrutura. Como é que você faz isso com sua mitocôndria, Michele? Você faz ela trabalhar no jejum. O que a Karen Proin descobriu? Que quando você coloca um limiar de exercício baixo, longo, em jejum, é que você fica forçando a sua mitocôndria a produzir enzima oxidativa, ou enzima que oxida a ácido graxo. Só que você não tem ácido graxo para você não tem carboidrato para que isso aconteça. Então, quando que a pessoa emagrece, Michele? Quando ela começa a comer, não quando ela treina. Então, a estratégia do jejum, do aeróbio em jejum, é uma estratégia utilizada para você aumentar a velocidade de oxidação de ácido graxo no período de repouso, diante do uso de carboidrato. Porque a gordura queima na chama de carboidrato, igual a professora de bioquímica da escola, da faculdade falou para você. Isso é verdade, infelizmente. É porque agora estão mudando, né? Estão dizendo que o que constrói músculo não são os carboidratos e são as proteínas. Agora... Nutriente constrói músculo, né? As pessoas elas tentam compartimentalizar o conhecimento. É isso que é muito difícil. Não, se eu treinar direito eu cresço. Não. Você tem que comer direito para você conseguir treinar direito. Não, se eu comer direito eu emagreço. Não. Se você só comer direito, você não engorda. Emagrecer são outros 500, porque se você ficar apostando em dieta hipocalórica, o que vai acontecer? Seu metabolismo não é burro. Se você der menos energia para ele, exatamente.
Se eu trabalhar para você, se eu abaixo meu salário, você acha que eu vou manter minha qualidade de vida? Não, vou abaixar. Vou trocar meu carro, vou morar num lugar mais simplesinho, né? Vai diminuir o tamanho da minha televisão, vou começar a assistir TV aberta, eu vou adequar o meu parâmetro. Se você pega a pessoa e fica massacrando ela, dieta hipocalórica, dieta hipocalórica, dieta hipocalórica, a velocidade metabólica dela vai caindo, caindo, caindo. Isso daí, você tem um monte de situação que te comprova isso. No consultório, se você quiser fazer essa avaliação, você faz uma calorimetria, tá? Você vai perceber esse negócio. E aí, pra gente mudar esse organismo, para ele voltar acelerado, demora mais ou menos quanto tempo? Varia de pessoa para pessoa, por quê? Varia da condição inicial, do quanto essa pessoa foi treinada. Se você pega uma pessoa que já treinou, já fez dieta, a gente chama de memória muscular, né? Não está certo falar isso. O que acontece? O mionúcleo dela está lá, está desenvolvido. Se você der estímulo, pum, ele aparece. Então não é que ela vai desenvolver músculo, ela vai reativar o que ela já desenvolveu, né? Então se você pega uma pessoa nessas condições, você vai ver essa pessoa melhorar 10% de gordura em 4 semanas. Agora, se você pegar uma pessoa que nunca fez nada, a primeira etapa, se ela simplesmente parar de engordar, já é ótimo. Ela apareceu no seu consultório com 25% de gordura, voltou com 25%. Meus parabéns. Sabe por quê? Porque antes de procurar você, ela estava engordando. Quando você interviu, ela estabilizou. Legal, agora que você conseguiu estabilizar, a gente vai começar a perder. A pessoa, às vezes, ela desiste porque ela não tem ideia da progressão. Ela não entende que o tempo é um fator que atua. Quantos anos de treino, se a gente juntar aqui nessa mesa, tem? Tem séculos de treino. Então não é milagre que as pessoas que estão sentadas aqui têm o físico que elas apresentam. Tá? A pessoa que te procura, ela acha que o resultado visual é proporcional ao esforço. Não! O resultado visual é proporcional ao tempo que essa pessoa fez. Sabe por quê? Porque o esforço é relativo. Se eu falar para você modificar o estilo da sua alimentação, está acostumado, para você não é esforço. As pessoas, elas se acostumam tanto com o bom quanto para o ruim, tá? Não sou eu que estou falando isso. Tem um psicólogo de Harvard, o nome dele é Dan... esqueci o sobrenome. Mas ele fez um trabalho muito interessante. Ele pegou pessoas que tinham acabado de se tornar paraplégicas e aplicou um questionário de satisfação de vida. Né? O que você acha que aconteceu? O cara queria se jogar da janela. Pegou outras pessoas que tinham acabado de ganhar na loteria. O que você acha que aconteceu? O cara queria se jogar da janela de felicidade. Depois de 6 meses, aplicou o mesmo questionário para as mesmas pessoas. O que aconteceu? As mesmas pessoas tinham as mesmas relatos de satisfação. O cara que tinha virado milionário da noite para o dia, ele estava normal, blasé. O sujeito que tinha se tornado paraplégico estava normal. Eu já me acostumei com isso. Então, na realidade, parte do trabalho do nutricionista acaba sendo também envolver o paciente aqui, ó. Por isso que a gente tem um psicólogo com a gente, porque às vezes tem um paciente que ele não tem ferramenta psíquica ou intelectual suficiente para fazer uma dieta. A dieta é daqui para cima. Tem que pensar se a pessoa não consegue controlar o que ela come, ou ela tem um problema orgânico por causa de alguma interferência que pode ser hormonal ou não, que pode ser por uso de medicação ou não, ou então falta para ela armadura psíquica para ela conseguir fazer o que ela tem que fazer. Mas em primeira instância, como o nutricionista lida com comportamento, essa parte comportamental ele compreende e é ele que num primeiro momento ele trata, dando o quê? Argumentos para essa pessoa fazer o que ela precisa fazer. E é nessa hora que a pessoa tem que entender. É difícil agora, mas você vai se acostumar. Quando você se acostumar, a gente vai mudar de novo. E assim sucessivamente. Sabe até o que acontecer? Até você se acostumar a mudar. Quando você se acostumar a mudar, você vai estar muito próximo do físico que você gostaria. E quando você já tiver se habituado e nada para você for um sofrimento, você vai ter passado além do físico que você acha que você poderia conquistar. Sim. Certo, Doc? Certo, muito obrigada. Falta alguém. Em relação à ingestão de gordura, Tá. ela mexe com a insulina, até que ponto ela pode interferir na produção de GH? E em relação aos adoçantes e BCA também, o quanto chega a interferir na insulina? Quanto insulina hoje? Então é assim, ó. Existe uma... Os caras gostam de carne. Tudo... Sabe o que é isso? Tem que aprender o máximo possível.
O Lazarento ele já está programando. Já sei, vou enfiar aquele sorvetão. Ó, nutrient timing no sorvete, velho. Vou socar. O cara tá até sonhando assim, vai ter uva maltíssima. Ai, meu Deus. Olha só, vamos começar do adoçante, tá? O adoçante, ele tem uma capacidade de aumentar a sua insulina, por quê? Porque parte da resposta insulinêmica é daqui. Então, você sentiu o paladar doce, o teu cérebro vai mandar, pum, vai produzir, tá? Agora, é muito diferente você ter um spike de insulina quando você tem carboidrato para sustentá-la ou quando você tem um spike de insulina quando você não tem carboidrato para sustentá-la, tá? Você está lidando também com calorias nesse caso. Por isso que é diferente você tomar um refrigerante normal e um refrigerante zero. Você pode até escutar pessoas falar, mas o refrigerante zero ele tem um adoçante artificial que vai fazer aumento da insulina igual ao refrigerante normal. Sim, só não vai ter a caloria para aquilo se processar. Olé! Então justifica, não só pela diminuição da densidade calórica, também porque você vai ter uma ausência do nutriente que vai fazer com que permaneça ou com que exista uma degradação metabólica, tá? Eu acho que você está me perguntando de gordura porque tem 2 trabalhos rodando por aí, muita gente está comentando que, primeiro, gordura no pós-treino não faz você ganhar músculo. Segundo, MCT é superior a carboidrato para você ganhar músculo. Olha que contraditório, né? Porque MCT não deixa de ser quase que uma forma de gordura, né? Só que com que você lida a gordura? Quando você trata com os caras que mais lidam com esportiva no mundo, para eles o uso da gordura serve só para uma coisa, para você completar o VET, para você completar o volume calórico total, tá? O volume energético total. Por quê? Você já chegou no seu limite de carboidrato, ou porque você bateu aquilo que você usa como referência, ou porque você olhou lá no exame de sangue do paciente e o que você observa? Que você precisa aumentar a caloria, só que ele já está no máximo de carboidrato que você pode dar. Por quê? O triglicérides já chegou a 100, 120. Isso faz com que a insulina dele já esteja beirando 3 e 4, que a resistência periférica à insulina esteja beirando 1, tá? O que é resistência periférica à insulina? É o quanto você produz frente ao que você precisa. Se o cara tem 3 de índice de resistência periférica, quer dizer que ele está trabalhando 3 vezes mais insulina do que ele precisaria. Se ele está trabalhando 0,8, quer dizer que ele vive com 80% da insulina que ele poderia produzir. Ou seja, ele está economizando 20% do pâncreas dele. Olha que ótimo. Pois bem, nessa situação, você está autorizado de entrar carboidrato, se a tua resistência periférica ela permite isso. E se não estiver? Se não estiver, o recurso que você usa é usar gordura, tá? A gordura de baixa densidade, no caso do MCT, é o alimento principal do músculo em repouso. Então, quando que a gente gosta de usar MCT? Não é bem depois do treino. É 3 horas depois, 5 horas depois, onde você não precisa tanto de insulina além do fisiológico para você fazer aquele processo, ativar aquele processo de síntese. Você já tem as vias de síntese de proteína funcionando muito bem. Você sinalizou com a proteína, você deu o nutriente, né? Que são coisas diferentes, né? Como que funciona o suplemento? Ele é um sinalizador. Então você dá, por exemplo, o alimento ele te dá aquela quantidade e a constância de absorção do macronutriente. E você dá o suplemento, que faz o spike de absorção daquele nutriente e sinaliza para essas vias metabólicas o que tem de ser feito. Então, o suplemento, ele faz com que aquilo que você come seja aproveitado para a síntese proteica, tá? Por isso que tem muito profissional que, por exemplo, contabiliza a quantidade de proteína suplementar a parte da quantidade de proteína alimentar na refeição sólida. Ele não mistura as duas coisas. E é certo ou errado? Ou não existe esse conceito? De você separar as duas coisas? Edu, eu acho que do ponto de vista organizacional, ele é útil. Sabe por quê? Pode ser que você encontre um paciente que, por exemplo, precise de muito pouca proteína para ele poder se sustentar. Só que ele precise de muita sinalização para que isso aconteça. É um cara que você vai dar refeições menores e mais suplemento para falar, produza músculo, produza músculo, produza músculo. Outras pessoas, elas vão precisar de uma coisa um pouco mais substanciosa em termos de volume calórico total.
Tá? E são pessoas também que vão tolerar volumes alimentares maiores. Não é todo mundo que aguenta fazer 7 refeições ou mesmo 5 refeições por dia de 400, 500 gramas. Tá? Com o tempo de dieta também, pessoal, a gente começa a não aguentar comer. O que cansa é comer. Treinar, você treina uma vez só e é gostoso. Você chama o seu amigo, seu irmão e fala, porra, Carlão, vamos treinar hoje? Puta, vamos. Legal. Carlão, vamos comer aquilo assim, assim, assim. Muito vezes por dia. Porra, Paulo, me chama pra ir no japonês, você vai chamar pra... Não, minha mulher ligou pra casa. Ó, quer rachar comigo esse franguinho desfiado sem tempero? Gelado. Tá cheirando meio chulé, mas cara, tá bom. Eu coloquei aqui uns negócios verde, não adiantou porra nenhuma. Então... Isso, cara, isso é difícil. Puxa, virou funcional. Frango funcional. Pra quê? Cara, é duro, né? E assim, não é todo mundo que vai tolerar fazer essa refeição. Então é legal você ter esse refinamento. Eu acho bacana. Você mantém o controle mais preciso do que você está usando. Em outra instância, você também coordena quanto essa pessoa está gastando na alimentação dela. Por quê? Porque a alimentação pra gente é caro, né? Pensa que se o cara fizer 5 refeições por dia de 200 gramas de proteína, ele está mandando 1 kg de carne por dia, tá? Se ele pesou essa carne pronta, 200 gramas de carne pronta, a gente está falando de quanto mais ou menos da carne in natura? 300, mais ou menos? Exatamente. Então esse cara está comendo 1,5 kg de carne por dia. Você pegar o patinho, que é baratinho, mesmo assim, quanto que dá 1,5 kg de carne por dia? Né? Estamos falando de 45 kg de carne por mês. Tua mulher te joga fora de casa, manda você se lascar, ela vai parar de trabalhar para alimentar esse dragão que tá ali, que ela tá criando, né? Eu já escutei isso da Roberta, sabia? Oh! Cara, Come pouco. meu, eu podia estar bebendo, eu podia estar jogando futebol, eu podia estar fazendo uma anarquia, eu só como. Eu tô comendo. Porra! Quase nada. Quietinho aqui. Meu, que coisa, que vida, né? E gordura antes do treino? Olha só, eu gosto de fontes mistas, tá? Eu acho que gordura, eu vou ter que contar uma história pra você, Edu. Tipo um abacate, por exemplo. Legal, fonte mista. Legal. Abacate, oleaginosas, isso é uma coisa que funciona bem. Por que funciona bem? Principalmente com aquele paciente que você cuidou, que saiu da obesidade, ou seja, ele permanece com a resistência periférica à insulina, só que ele tem uma insulina ferida que é baixa. Aí você pode argumentar, mas eu pedi o exame dele, Paulo, veio lá, resistência 0,9. Na realidade, a resistência periférica à insulina ela é um cálculo que você faz. Porque o que é fisiologicamente, ou o que é bioquimicamente? Você tem uma célula de um determinado tamanho e ela tem um número de receptores de insulina. Quando o sujeito engorda, essa célula aumenta, só que ela permanece com o mesmo número de receptor. Então a resistência periférica, na realidade, é a quantidade de receptor per capita. Aí eu te pergunto, o adipócito morre depois de muito tempo só que ele murchou. Tá? Por isso que a gente deve cuidar para não engordar. Porque se a gente dividir adipócito, meu amigo, esse adipócito você não perde mais não. A gente nasce com 20 bilhões, morre com mais ou menos 44, isso se a gente não engordou. Tá? Então a gente já tem esses 24 bilhões para conta, para levar para o buraco. Melhor ficar nisso. Então esse cara que você emagreceu, o que aconteceu? A célula murchou, mas ela mantém o volume. O que acontece então com o receptor? Ele obedece ao mesmo princípio. Se você entra com energia de uma forma mais intempestiva, o que você vai experimentar? Um cara que vai treinar, por exemplo, e faz uma hipotensão. Por quê? Caiu a pressão, o pessoal fala. Não, ele fez uma hipoglicemia. Por quê? Porque ele teve uma resposta excessiva de liberação de insulina modulada pelo carboidrato. Quando você usa uma gordura mais mista assim, aí você acaba conseguindo corrigir essa situação. É de contar da gordura. Primeira vez que eu fui testar MCT. Eu lembro até hoje. Era umas 4h30 da manhã. E assim, eu falei, vou testar esse negócio. Olhei lá, falei, 3 ml por 0,3 ml por quilograma, eu peso 110, vamos tomar 30 ml desse bagulho. O quê? Diarreia? Não. Se tiver que fazer pi, você faz pi, eu vou falar pra caralho. Agora foi assim. Eu morava em Santana, na Zona Norte, eu tava na Marginal assim, piando. De repente, juro, parecia que o capeta tinha agarrado meu sigmoide e feito assim, ó.
Eu nunca corri de carro. Aquele dia, cara, acho que eu fui 200 por hora do Cebolão até a entrada da companhia atlética. Tanto que eu deixei o carro de qualquer jeito lá na frente e fui e pulei a catraca. A moça da recepção gritou, é assalto? Eu falei, não, é faz pi. Aí, ó, do jeito, sério, eu fiz 45 minutos de agachamento. Agachado lá fazendo... O cara fala assim, tá passando bem? Tô rezando aqui. Cara, eu saí tão cansado que a moça olhou pra mim e falou, e aí? Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu treinei um aeróbio sentado que foi uma desgraceira aqui. Juro por Deus, cara, eu nunca treinei tanta musculatura pélvica, eu falei, nunca mais eu tomo esse negócio desse jeito. Então tem o risco de você ter essas inadequações. Isso acontece. Nossa senhora, acho que foi a pior da minha vida, cara. Depois disso, eu escuto um barulho assim, ele falou, opa, pera lá. Amor, não vamos sair hoje, vou ficar em casa. Alguma coisa está acontecendo aqui. Não usa o banheiro não, deixa livre pra mim. Intimidade é uma merda, né? Puta que coisa. Ai. O que mais de gordura nós vamos falar? E quando você vai fazer, por exemplo, uma refeição pré-treino de gordura, legal você fazer, eu sei que geralmente a refeição que vai te gerar energia, entre aspas, é 3, 4 horas antes que você vai comer, né? Exatamente. E aí colocaria carbo nessa refeição e colocaria mais uma de gordura antes? A gente programa dessa forma, Edu. Você tem que pensar que são 4 horas para você fazer alguma massa de glicogênio. Então, concentra o carboidrato 4 horas antes. Então, seu preparo para treino normalmente começa nesse momento. E antes do treino, você usa só material sinalizador, o tipo de pré-treino que você gosta, mais a proteína, de preferência o suplemento, porque você está sinalizando o que? A não quebra, mais uma forma de energia que possa te dar um start, mas que não te sensibilize e levante sua insulina para você não ter aquele caidão ao longo do treino. Normalmente, eu não gosto de alimentar durante o treino. Eu não gosto. Paulo, por que eu não gosto? Pelo seguinte, se você vai passar por qualquer processo absortivo, você tem que fazer um negócio chamado vasorrecrutamento mesentérico. Vasorrecrutamento mesentérico ele só acontece às custas de somatostatina, que é o hormônio que você libera e que inibe a secreção de GH. Só que a secreção de GH fisiológico, ele obedece a 2 razões. Primeiro, é ele que ajusta a sua glicemia ao longo do treino, fazendo você liberar triglicérides. Então, o seu treino passa a ser menos, entre aspas, lipolítico. E é ele que, no seu pós-treino, ele vai participar do processo de recuperação. Entendi. Então, estrategicamente, eu acho que o refeeding que você faz durante o treino, ele tem utilidade quando você está lidando com pacientes de endurance. Quando você está lidando com um cara que é um triatleta, um cara que o objetivo dele não é ganho de massa muscular. Quando você fala com ganho de massa muscular, tudo bem você não acertar, você não pode errar. E se você toma algumas condutas, às vezes uma coisa que você está fazendo muito certa, ela é desperdiçada. Por quê? Porque outro recurso que você poderia utilizar você não está utilizando, ou então você está utilizando um recurso que vai contra aquilo que você gostaria. Sempre nutrir o paciente para ganho de massa muscular, não é você dar um excesso de caloria para fazer ele ganhar massa, porque ele vai pegar essa caloria e incorporar. É você pensar que você está sinalizando ele para ganhar massa. Porque senão, o que você está admitindo? Do mesmo jeito que o treinador, ele não vai treinar 1 hora a mais por ano de treino que esse cara tiver, porque senão eu tenho 26 anos de treino, eu tinha que morar em Saturno, onde o dia dura 36 horas, porque aí 24 eu treinava, né? E o resto, sei lá o que eu fazia, tá? Mas assim, a alimentação também não dá. O que você tem que pensar? Numa melhora do aproveitamento. Você tem um paciente que tem uma alimentação que é compatível com o físico que ela tem, porque quando você aumenta demais o volume, você também aumenta o desperdício. E você cria desconforto. Legal. Bacaníssimo. No seu caso, você que diz mesmo que sempre para fazer um treino tem que fazer 2 refeições antes, né? Uma vez você falou isso, eu lembro. Eu procuro fazer isso. E no caso, uma pessoa que treina 5 horas da manhã e dorme 10 horas da noite. Quanto tempo ela dorme antes de treinar, então, Renato? Então, dormiu 10 horas da noite, no caso vai acordar 5. São quantas horas? 7 horinhas? Então, você pode... Aí o que acontece? Então, é exatamente isso. Nesse caso, se você treina junto comigo de madrugada. A nossa última refeição do dia é a nossa primeira refeição do dia de treino. Mas não seria 4 horas para pôr o glicogênio? Tá? Pelo menos 4 horas. Ah, tá. Você forma glicogênio, dá tempo de você formar glicogênio pelo menos 4 horas antes do treino. Então, se você vai treinar dali a 6 horas, 7 horas, ainda tem uma tolerância. Tirar carboidrato à noite das pessoas como você ou eu é uma tragédia. Por quê?
Precisa primeiro, que senão o seu sono fica um lixo. Aí você não acorda disposto. E segundo, você não acorda com o músculo cheio capaz de sustentar um treinamento. O que você está fazendo? Você está pagando com massa muscular a sua programação de treinamento. Aí não dá certo, teu músculo não sabe que você se programou. E aí, antes do treino, você faz o quê? Você faz uma refeição de energia um pouco mais leve. Aí é o que o Edu sugeriu. Você usar um carboidrato que não é muito carboidrato, uma gordura que não é muito gordura. Por exemplo, abacate. Pra não atrapalhar seu treino, no caso, né? Exatamente. E essa refeição antes de dormir, Que seria é legal uma interessante? aveia, por exemplo. Por exemplo, você pode usar uma aveia. Jogaria uma proteína sempre também. Sim, sempre uma proteína. Até porque se você selecionar a aveia, ela está lá no meio do caminho, né, de rápida absorção, de lenta absorção. Pela quantidade de fibra que ela tem, ela dá uma lentificada, funciona como um prebiótico, tem umas vantagens. Mas é legal também pelo triptofano, alguma coisa do tipo. Melhora a sua sensação de prazer, o seu sono tem uma tendência maior. Por quê? Porque o triptofano também está ligado a uma sequência que você tem na cascata da liberação de melatonina, né? Então a aveia também é legal para isso. Só que o que é legal? Quando você joga a proteína junto, aí você sabe mais do que eu, você modifica o índice glicêmico da sua refeição. Então a proteína tende a fazer esse ajuste. A única coisa que eu acho que você não deve combinar, carne vermelha. Por quê? Porque carne vermelha é insulinogênico. Então nessa hora, por isso que a gente prefere o frango ou o peixe. Se você for usar o peixe, corrigir a quantidade para você chegar na quantidade proteica que você E se você usa o salmão, por exemplo? O salmão ele vai ter gordura associada. Aí também você tem que pensar, enquanto você está usando desse salmão, em contabilizar a gordura dele como energia, né? Não vejo problema. Se você quer mais densidade calórica, é o salmão que você tem que usar mesmo. Legal. Aí a gente fala isso pro paciente, ele pega e faz um salmão com molho de maracujá, aí ele manda para você, olha, não, todo orgulhoso. O meu nutricionista, o Dr. Eduardo, mandou eu comer, aí você fala, puta, tem sal para fazer o cara inchar que nem um sapo e tem açúcar para fazer o cara virar do avesso na Ele vai esquina. aparecer no meu feed. Remove me from photo. Me tira da foto. Não, quem será esse cara? A gente perguntou bastante sobre nutrição, mas não falou de treino. Boa, isso aí, treino. SST, Vamos lá. o que você me diz? Tá, então eu vou te falar a minha experiência pessoal com E SST. justamente eu vi você fazendo, eu fiquei curioso. Eu tô junto com o Patrick já tem uns 2 anos, tá? O que eu posso te falar, ele é um cara muito competente, ele é muito estudioso. Ele tem uma metodologia de abordagem, uma metodologia muito científica de abordagem, né? Então, o que é o SST? Mais do que uma metodologia de treinamento, Douglas, ele gosta de falar que o SST é uma filosofia. Filosofia do quê? De você usar a capacidade máxima muscular. Quando você olha a forma que o Patrick ele aborda o SST, você vai perceber o quê? Que ele vai desgastando o músculo nas capacidades de ordem crescente. Então, o que a gente tem mais força? Concêntrica. Então, primeiro ele faz o quê? Ele faz você aumentar seu esforço na fase concêntrica. O que é a nossa reserva de força de defesa? Força excêntrica. Tá? A força excêntrica você sempre perde depois da concêntrica, aí você usa a concêntrica. Arrebentou tudo, o que sobra? Isométrica. Vamos fazer isometria, então não tem falha, tem isometria, faz isometria. Falhou a isometria aí, falhou. Tá? O que ele consegue com isso? Ele consegue um aumento no tempo sob tensão do treinamento que você faz. Se você observar os moleques que treinam na academia e que não tem acompanhamento, o cara faz 3 séries do WhatsApp e uma de leg press. Tá? Então você vê um treino de 2 horas onde o tempo sob tensão é 12 minutos, né? A não ser a tensão no polegar, essa é gigantesca. Né? Ou então do músculo ciliar que fica fazendo ele fazer foco no popô da menina que está fazendo exercício ali do lado dele. Olhou para 30 meninas, fez 2 exercícios. Quando você olha os sistemas como o SST, o que você percebe? Você percebe que o tempo sob tensão é o que manda no estímulo. Só que o Patrick, ele acredita em outra coisa, que eu particularmente também acredito. O hardness muscular, a densidade, ele vem da carga. Então, quando você despreza a carga, você está jogando fora, além da parte fisiológica do fator neurológico envolvido, como também a sensação de densidade muscular. Então, o que ele faz? Ele joga fora a carga? Não, ele joga fora a repetição. Ele manipula o tempo entre séries para que ele consiga trabalhar sempre com a maior carga possível. Ah, mas aí eu vou ter uma repetição. Sim, só que você vai ter uma repetição máxima.
E para ter uma repetição máxima na falha ou na fadiga, o que você está fazendo? Você está criando um baita estímulo neurológico e você está trabalhando o seu músculo no limite de contração dele, está fazendo o maior recrutamento possível. Isso é esforço. Quando você junta todas essas técnicas, diminuição da velocidade de intervalo, consistência de contração, aí você desenvolve um treino como o Patrick faz. O que ele faz? Ele mescla isso, ele mescla, por exemplo, o cluster set, só que fazendo variação de consistência de contração. Ele mescla, por exemplo, um drop set, fazendo no drop set variação de consistência de contração. Ele usa isso para todo exercício e ele tem estratégias para manter a tensão. Então você vai fazer, por exemplo, para que eu vou fazer, sei lá, 8 séries? Aliás, antes disso, não vou perguntar para você que você sabe, vou perguntar para o André. André, se o paciente falar para você o seguinte: doutor, eu estou treinando bem. Meu professor ele falou para eu fazer 4 séries, 10 repetições e eu estou conseguindo completar tudo. Aí eu te pergunto, ele treinou bem ou treinou mal? Treinando mal. Exatamente. Então por que ele está treinando mal? Porque o exercício não predispõe à falha. Se esse cara fez tudo certo, sobrou. O Patrick, ele não deixa sobrar. Então vamos fazer o seguinte, tá facinho? Beleza. Então o que você faz com 45 segundos de intervalo, agora você vai fazer com 30. Ah, conseguiu? Faz com 10. Conseguiu? Faz com 5. Ah, agora lascou, né? Tá bom, vamos retomar, vamos devolver o número de repetição. Mas não de uma vez, né? Faz agora com 10 segundos. Agora faz com 30. Agora faz com 45. Se tudo der certo, você vai estar fazendo essa 8ª série com 45 segundos de intervalo com alguma coisa entre 50% e 70% do número de repetições iniciais. O que você está mostrando aí? Você está mostrando justamente que houve a falha e que você perdeu capacidade de realização de contração, ou seja, o seu músculo entrou em falência mecânica. A única coisa é que você continuou trabalhando com ele dentro do limite que ele te possibilitava. O que você consegue quando você faz um treino denso e curto? Primeiro, você paga menos conta muscular por unidade de tempo. Você paga uma conta por estar treinando, uma conta de músculo. Então essa conta ela tem que ser boa, por quê? Porque senão o que você estimulou para formar de músculos, você está pagando. Ou mais. É o cara que é o mais difícil para a gente cuidar, pessoal. É o cara que treina porque gosta. Tem que dar uma porrada nele e falar, não, você vai treinar o que você tem que treinar. Você tem que parar de treinar o que você gosta. Essa é a diferença do amador para o profissional. O amador ele treina o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer. Segunda-feira, peito e bíceps. Sexta-feira, peito e bíceps vai ficar inchado na camisetinha para impressionar as gatinhas. Ô gatinho, o mundo está muito diferente hoje em dia, né? E assim, quando você olha um profissional, o que você está vendo? Você está vendo um cara que enxerga de uma forma não afetiva o físico dele, ou seja, ele para de falar gosto, não gosto. E a diversão dele é programar o treino dele para corrigir as discrepâncias anatômicas que ele observa. Para quê? Para ele criar a informação visual que lhe é conveniente. Então ele treina o que precisa, do jeito necessário, o tempo adequado. É essa a diferença do amador profissional. É essa a diferença que quando você faz um estilo de treinamento um pouco mais rebuscado, você começa a perceber. Por quê? Porque como eu estava te falando, você diminui o tempo de treino, você diminui a conta proteica que você paga induzida pelo volume, você aumenta as reações sinalizadoras e diminui aquelas que são sinalizadoras negativas porque elas fazem um controle. Você começa a treinar, você começa a liberar interleucina 6, tá? Inflamatório positivo. O seu corpo tenta controlar isso liberando interleucina 1 e 10. Se você não parou de treinar, ele libera um negócio que chama TNF-alfa, que come músculo. E se você não parou de treinar, a quantidade de miostatina, que era bem baixinha, que você estava liberando no começo, sobe um gigantesco. Adiantou treinar? Não. Você treinou para encher a laje do segundo andar da obra que tem do lado da sua academia. Mais nada, tá? E o que é o treino, se não é a sinalização que você é capaz de fazer, tá? Lembra, dor, rubor, calor, turgor. Deu pump. Dor, rubor, calor, turgor é o que a gente chama de pump. Quem faz isso? Reação inflamatória, interleucina 6. Sabe aquele treino que você tem um pump legal, aí você fala, puta, mas eu tenho que completar minha série. Aí seu músculo cai. Acabou. Você matou o treino, você treinou para nada. Você passou do ponto de sinalização, você entrou na fase de consumo. Então, esse tipo de volume de treino te ajuda a equalizar essas coisas. Você consegue trabalhar isso melhor. Trabalha na eficiência. E aí cai aquilo que eu te falei.
né? Você não vai aumentar o tempo de treino a cada ano que passa. Você vai só especializar a capacidade que você está trabalhando. O que não exclui a necessidade de você também alterar a forma de estímulo, tá? Por quê? O SST, ele consegue, por conta de preservar a carga, preservar muito da sua parte neurológica. Só que o treino específico para bodybuilding, para hipertrofia, é um treino que depende de um músculo forte. Não forte de grande, forte de capaz. Então você tem que ter um período na sua rotina de treino, que é ou ao mês ou ao bimestre, onde você vai treinar exclusivamente força. Por quê? Porque a partir desse ganho de força você vai trabalhar a resistência anaeróbica associada a ela. Tanto que se você fizer uma avaliação de carga máxima, quando você começa um treino de resistência anaeróbica para fisiculturismo, você começa com uma carga máxima. Quando você termina aquele estilo, você termina com outra carga máxima menor. Ah, então eu perdi capacidade física? Não, você transitou. Hoje você talvez não seja capaz de realizar tanta força, mas você é capaz de realizar mais força num período menor de tempo. É isso que é o fisiculturista. Ele não é nem o basista, nem o cara do endurance. É o meio tempo. É o que consegue ir mais longe carregando mais peso. Clássico vídeo do Tom Platz contra o Dr. Squat na internet, tem lá no YouTube. Quem não conhece isso, vai atrás. Tom Platz e Dr. Squat, tá? O que os caras fizeram? Competiram quem levantava mais peso. Dr. Squat, o powerlifter, foi lá, levantou muito mais peso do que o Tom Platz. Beleza, o que ele fez? Vamos normalizar? Vamos pegar 70% de um RM nosso e vamos ver quem faz mais. Dr. Squat fez 6. Tom Platz fez 20 tralalá. Regaçou. É exatamente em termos de capacidade física, é um bodybuilder. Por isso que o bodybuilder não disputa força, não tem cabimento, né? Do mesmo jeito que ele não vai correr uma maratona, não é essa a habilidade dele. A habilidade dele é trabalhar em resistência anaeróbica para aumentar drasticamente a capacidade física que ele tem e transformar e incorporar essa capacidade de realização de trabalho no físico dele. Você tem um jogador de futebol, ele treina e utiliza no jogo. Basquete, treina e utiliza no jogo. E o culturista treina e utiliza no treino. Como o culturista ele devolve a capacidade física para o treino, ele vai criando uma massa de capacidade física, que em um determinado momento essa função ela é tão drasticamente diferente do início do processo de treinamento que ele pega, incorpora isso aonde? No físico. Então quando você olha um cara musculoso, o que você olha? A história de treino que ele tem. Olha que bonito, li num livro. É verdade, nós vamos tudo chorar. Não poderíamos esperar. Ai, ai. Mas legal, falando de treino, deixa eu fazer uma pergunta agora que entrou no meu assunto de treino, que é a parte que eu mais gosto. Aí, a gente falou Se eu souber. de dieta. Não tenho dúvida. Tirando essa coisa muito técnica que a gente está abordando, questões bastante técnicas e tal, trazendo um pouquinho para a prática. Eu tenho uma escola bastante old school, né? Então assim, meu negócio é peso. Eu gosto de treinar com carga. Colocou lá para descansar menos ou fazer 1 milhão de vezes, eu já não tenho vontade de treinar, já quero ir embora. Entendi. Meu negócio é pôr peso. Quero pôr peso, sentir o pump e essa falha, ela é a intensidade do mesmo jeito. Sim. Então, o que eu queria perguntar, até porque eu acho que é uma dúvida de muita gente, com relação a esses volumes, intensidades e métodos. Então, a gente tem intensidades diferentes, seja por carga, ou seja por tempo de recuperação, ou seja por número de séries ou algo assim, mas ao mesmo tempo a gente vê métodos diferentes, né? O SST é um método, o FST7 é um outro método e tantos outros que apareceram aí ao longo da história. O que eu vejo muito pouco, e como você é um homem da ciência, eu gostaria de ouvir isso de você, eu nunca te fiz essa pergunta, apesar da nossa amizade, é que em meio a tanta técnica, a tanta ciência, o que a gente mais vê na prática é o cara que treina old school e é o cara que tem resultado. Agora, a pergunta que não quer calar, é o cara que faz a diferença pela genética dele, ou seja, ele seria grande, seria um bodybuilder treinando de qualquer jeito, ou realmente o treino, o método que ele usa, seja carga, seja repetições, ou seja o tempo de intervalo, o tempo de recuperação, faz a diferença? Boa. Essa pergunta é excelente, meu. Porque isso abre o leque para a gente responder algumas coisas. Primeira coisa, genética. Se você perguntar a minha opinião, eu acho que genética, do ponto de vista de melhora, ela interfere 5%. Tá? Agora, ela é predominante quando você fala, esse cara ele vai
ter um físico bacana, esse cara vai ser um competidor do Olympia Open. Aí a gente está falando de outra situação. Que você vai melhorar? Não tenho dúvida. Agora que você vai ser um competidor de primeiro colocado, aí já são outros 500. Chegar lá, né? Tá? Então, é isso que é a complicação. Agora, quando você fala em termos de metodologia, o que eu tenho melhor para te trazer é citar um trabalho justamente desses dois caras que eu gosto, desse Alan Hayes e o Paul Cribb. Eles têm um trabalho que não é tão direcionado para treinamento. O que é o trabalho deles? Eles pegaram, por exemplo, e fizeram antes do treino e depois do treino, ou carboidrato, ou whey hidrolisado, ou carboidrato e whey hidrolisado. E comparar os resultados para entender como que ele funciona. O que é o mais interessante? O mais interessante é que eles modificaram a metodologia de treino. Então, com um grupo de pessoas, eles deram um treino concêntrico, ou seja, de carga. Outro grupo de pessoas, eles deram um treino excêntrico, ou seja, de consistência de contração. O que ele descobriu? Se você olhar o trabalho, você vai perceber que quando você tem um estímulo concêntrico ou excêntrico, o que varia na realidade é o momento onde você vai ter maior quantidade de síntese proteica. No treino excêntrico, que é um treino que acaba liberando mais mediador inflamatório, essa hipertrofia é precoce. No treino concêntrico, essa hipertrofia é tardia. Existem as duas coisas. Acontece nas duas situações. O que eu acho que modifica, na minha opinião? É assim, você gosta de carga, então você vai treinar muito bem com carga. Se pegar um treinador que te passar uma técnica de você trabalhar volume sem carga, você não vai treinar no mesmo tesão. E cara, isso chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Se você não tem tesão para você fazer aquilo lá, você não vai fazer aquilo do jeito que tem que fazer. E se você não fizer do jeito que tem que fazer, se você não chegar no limite daquele estímulo, uma coisa não vai funcionar. Eu já sou um cara que gosta de uma coisa rápida e eu gosto de sentir o físico detonar. E eu como Pegou. Exatamente. Pegou. E como eu treinei muito tempo sozinho, eu não tive a oportunidade de treinar carga, né? Eu tive uma época onde meu físico melhorou muito, até hoje eu me valho disso, que foi a época que eu treinei com o Ziad, com o Rogério. Por quê? Porque ele é powerlifter. Meu treinamento com ele era supino, agachamento e terra, supino, agachamento e terra. Pô, o Rogério me fez agachar com 285 quilos. Caramba. Ele era louco para eu competir, né? E não é o físico que eu tenho hoje, é um físico de 90 quilos, pra você ter uma ideia. Hoje eu fico na casa dos 110. Né? Então, do ponto de vista de proporção, era muito mais forte do que eu sou hoje. Mas eu guardo ainda resquícios dessa adaptação, né? Agora, como eu treino muito sozinho, são poucas as situações que eu posso ter de treino acompanhado, então não dá para eu apostar em carga, Carlão, porque senão eu me arrebento. Não consigo. É até um bloqueio meu. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu conscientemente eu não consigo. Exceto nos dias que eu treino com o meu treinador, que é o Marcelo, e aí ele me dá uma força para trabalhar no limite da minha carga. Mas aí tem um outro problema, já que eu me usei como exemplo. Eu trabalho num nível de fadiga absurdo. Para você fazer um treino de carga, é uma inteligência também, é uma inteligência motora. Só que assim, eu treino 5 da manhã ou 5h30 da manhã e faço meu segundo treino 8h30 da noite, depois de ter visto 14 pacientes. Com vontade de chegar em casa, ver minha mulher, ver minhas filhas. Consegue comer? Exatamente. Eu faço 2, Michele. Faço. Por quê? Porque em um determinado momento eu comecei a ter um aumento da minha ureia, tá? O que eu comecei a ler? Eu comecei a ler que o meu treino, no volume que eu precisava, eu estava jogando músculo fora. Olha que caca. O que eu preciso treinar eu não posso porque o meu corpo não tolera. Tá bom, então eu faço treinos parciais, eu quebro em 2. Faço 2 treinos de 25 minutos por dia, um às 5 e outro às 8, ponto final. Com mais de 6 horas de intervalo, então eu consigo adequar desse jeito, né? Então o Marcelo ele faz o máximo de carga possível para a gente trabalhar nesse momento, porque ele sabe o quê? Como é que você começa uma lesão na realidade? São nas situações onde você treina já com uma fadiga neurológica. Ainda que intelectual, é uma fadiga neurológica. Imagina, você está com 50 quilos num dumbbell de cada lado, fazendo um chest press. Aí por um acaso, tua cabeça dá uma viajada. Que músculo que você perde controle primeiro? Dos estabilizadores. Acabou, foi um ombro pro saco. São 50 quilos num chest, né? 60 quilos num chest. Já não é um peso de criança.
Então, é uma opção, é o que cabe para mim hoje. Mas assim, eu sei que meu físico hoje é limitado pela minha rotina, então eu vou dentro daquilo que se propõe e se ajusta nisso. Quando você tem um atleta, a condição é diferente. O que te limita? O nível de treinabilidade que ele tem. Se ele está no máximo da capacidade adaptativa, você não consegue correr com ele. Em última instância, a genética. Tá? Você não vai conseguir, com pouco tempo, pegar um sujeito que é ectomorfo, longilíneo, e transformar num físico de um fisiculturista de uma classe open, né? Então, até de certa forma, e eu percebo isso com mulher muito facilmente, quando você olha as escalas as classes de competição, o que você está olhando? Você está olhando o tempo de treinamento. Quem que é biquíni? É a menina que começou a treinar, que começou porque ela fazia outro esporte, jogava um vôleizinho, fazia um pilates e fazia uma musculaçãozinha uma vez por semana, tipo circuito. Quem que é a menina que foi pro figure? Foi a menina que já gostou do negócio, que está treinando 3, 4 vezes por semana, que tem um outro esporte, mas que regularmente ela tem um treino que já é capaz de modificar a muscularidade dela. Quem que é physique? É a menina que treina e ponto. Quanto tempo tem de evolução entre cada uma dessas? Uma biquíni de 1 ano a 5 anos de treino, uma figure de 5 a 10, uma physique de 20 a 30, tá? E é isso que a gente tem quando a gente vai olhar a idade das pessoas. Quando você olha e tem alguém muito fora disso, ou ela tem uma precocidade fenomenal, ou você vê um físico que apanhou para conseguir chegar ali. É por isso que, por exemplo, a gente tem antidoping na FBB amador. Não me interessa pegar um cara que chegou num peso de 120 quilos e foi competir com 100, gritando de tomar esteroide. Esse cara nunca vai ser um físico que impressiona. Me interessa o cara que tinha condição de competir sem isso. Por quê? Porque esse cara você vai jogar na Open, ele vai pesar 150 quilos, ele ganha massa muscular. Se você soltar, pum, ele ganha massa muscular. Tá? Então, a gente tem antidoping para até preservar isso. Para o cara não se sentir estimulado a usar recursos baseados em esteroide para modificar a capacidade genética dele. Até porque a gente sabe que não muda. Ele ganha massa, mas ele ganha uma massa maçaroca, ele não desenha o físico dele. E o fisiculturismo, ele é um processo de silhueta, de identidade visual. Senão, o que você fazia? Você pegava, media o seu braço, media o seu pescoço, mandava o seu peso, por carta. Você competia por correio. Esse cara pesa tanto, tem tanto de braço, ganhou. Né? É isso que... Exatamente. Mas e quando você, por exemplo, eu tenho os braços, eu acho ele muito grande, né? Quando você não quer mais ganhar massa muscular, o que tem que fazer? Continua, não faz mais treino pesado, faz aquele treininho leve, ou não treina? Então, aí você está procurando ajustar o quê? A sua identidade visual ou ajustar na realidade o seu físico para o treino? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Segunda pergunta, qual é o físico bom para você viver? Porque você não vai ser a Michelle do palco todo o tempo. Aquela Michelle do palco, ela tem uma utilidade para você, tá? E às vezes, a logística que você tem que viver para ter uma Michelle do palco no dia a dia é uma coisa tão complexa e tão complicada que você vai inevitavelmente parar de gostar de uma coisa que você faz, tá? Eu falo isso muito para as meninas que chegam no consultório, por quê? Porque a primeira chance que ela tem de gostar do físico dela, ela fala, eu quero competir em alguma coisa. Então, mas fisiculturismo não é campeonato de beleza, querida. E outra, o pessoal que vai competir fica num físico que eles não gostam. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles podem ganhar. Quando eles ganham, eles voltam para um físico de manutenção, que também você olha, não é muito distante da competição, tá? Só que é uma coisa diferenciada. E outra, elas têm a condição de viver para aquele negócio acontecer. Se você não está disposta a viver para aquilo acontecer, então também não existe porquê da gente investir numa competição. Até porque sua cabeça não está pronta para aguentar uma competição. Talvez você não tenha autoestima suficiente para aguentar uma competição. Porque quando você subir no palco, não se iluda. Não é você que está recebendo palmas, é o seu trabalho. Só que da mesma forma, não é você que está sendo punida, ou não é você que está sendo menosprezada. É o seu trabalho, que não foi bom.
E a chance que a pessoa que não tem uma cabeça pronta enfrentar é achar que os louros são para ela e que ela é super foda, é gigantesca. Aí é mais uma pessoa que deixa o ego dominar a vida e no curto período de tempo top. Não, mas essa pergunta eu falo, Michele, assim, pra minha vida, porque eu amo treinar, só que eu vejo que eu tenho que segurar para não, daqui a uns 5 anos, não... Daí você tem que ter noção da sua proporcionalidade. O seu olho, Michele, ele sempre vai estar afinado para aquilo que você acha que o seu corpo é. Por isso que tem que ter uma pessoa para olhar para o seu físico, tá? Você tem, e uma muito boa, por sinal. Então escuta o que ele fala, porque em questão de proporcionalidade, ele vai te falar melhor do que você pode sentir. Você tem uma sensação do seu físico, tá? Como que a gente... Vou te falar uma forma grosseira. A menina chega no consultório e fala, mas eu preciso aumentar meu bumbum. Por quê? Porque a sensação visual que ela tem de uma mulher feminina e bonita é uma bunda grande. Quando ela descobre que, na realidade, não é o bumbum que ela tem que aumentar, é o glúteo médio que ela tem que dar atenção e o posterior de coxa que ela tem que desenvolver para fazer a báscula do glúteo e fazer com que aquela bunda empine, ela, entendi. Porque bunda grande é gorda. Né? Basicamente isso. Só que isso também não é uma coisa que você vai fazer com que a pessoa entenda falando. É por isso que quando chega em determinados momentos você tem que confiar em alguém que olhe para você. Senão você faz o que você quer e o que você quer não é bem aquilo que é necessário para chegar nesse nível. Então confia, deixa ele olhar a sua proporcionalidade. Isso é a melhor coisa, porque se você for musculosa em outra parte do seu corpo, é justo e esperado que você seja musculosa por inteiro e essa informação visual seja homogênea. Ah, legal. Então é isso de esperar, tá certo, tudo bem. Tá certinho, tá tranquilo. Mas tem que saber ouvir, né? Ah, tem. O marido não dá, né? O marido fala assim, nossa, não Saber está gorda, ouvir. nossa, tá cheio de celulite. Nossa, é assim, aí não dá, né? Te desmotiva. É a intimidade, né? É a Esse daí é intimidade, não tem jeito. intimidade, Pô, não fala tem com jeito. jeitinho com os pacientes, né? Vocês também perdem a paciência com a gente. Deixa eu ver se funciona, né? Deixa eu ver se funciona. Minha mulher tem uma espada no guarda-roupa dela, vai falar pra ela ter paciência. 2 minutos. Eu vejo aquela espada cantando que eu tenho até medo de que deixar ela. Flá! Bom, gente, eu acho que é isso aí. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Deu pra gente conversar bastante, eu espero que vocês Aprender tenham muito, aproveitado. não só conversar, mas aprender. Imagina, trocamos ideia a tarde inteira. Na próxima a gente troca mais. Né? Obrigado. Galera, até mais. Até o próximo Nos Responde. A gente se vê.